Olá, amigos do Notícias Agrícolas, no ar mais um boletim. Nesse horário, você já sabe, é fechamento de mercado. E a gente está acompanhando aí um Chicago mais otimista aí nas últimas duas sessões, especialmente na sessão de hoje, ganhos de 14 até mais de 20 pontos nos principais vencimentos. Será que é o início de uma recuperação dos preços? Que o mercado está olhando aí para justificar essa virada aí dos preços? Enfim, temos projeções mais melhores aí para o produtor nesse momento? Será que o produtor vai ter algum momento de negociar aí a sua soja depois daquela pressão negativa que aconteceu nas últimas semanas? Tudo isso a gente vai conversar agora e perguntar para o meu amigo Rafael Mandarino, diretor lá da AG Resource Brasil, está aqui com a gente já no vídeo. Seja bem-vindo, Rafael, obrigado por estar aqui com a gente e nos ajudar a entender o mercado. Mudou o humor do mercado, Rafael? Dá para dizer isso ou por enquanto é só um teste, hein, para saber como é que está o coração do produtor brasileiro? Com certeza o mundo do mercado não mudou ainda, meu amigo. A gente ainda continua bastante zangado, né, no processo. Boa tarde, obrigado mais uma vez pelo convite. É sempre um prazer estar aqui falando com vocês. Você sempre me deixa com a tarefa árdua, às vezes, de fazer um fechamento aí, né, em um comentário geral, né, e deixar o produtor no final de semana, às vezes, apreensivo, às vezes mais aliviado, né. Não mudou o humor, claro que não, né. A gente vem de bastante calo, bastante dor, né, e muito produtor que veio mais lento nas suas vendas acabou sentindo com peso, principalmente no momento de pagamento de contas, né? E essas quedas, óbvio, deixam dor, deixam o produtor ressabiado, mas ao mesmo tempo eu acho que é interessante o fechamento de um comentário em relação a um maio que, pensando em Brasil, a gente veio com os últimos dias, né, e o ritmo semanal se confirmando, então rompendo os 15 milhões de toneladas aí confirmados pela SECEX por mês. Isso foi um tanto quanto favorável, cinético, porque a gente fica acima da média dos últimos 5 anos neste mês. Mês passado ficamos em cima, este mês acima, mês que vem já tem um line-up que projeta, né, níveis semelhantes ao que a gente viu, né, de exportação no ano passado, com um junho inteiro para a gente ver vendas. Eu falar que junho a China está lenta com 2 dias, calma lá, segura a onda. Tem muita coisa para acontecer neste mês. E eu acho que a entrada do junho ele é bastante cinético, né? Porque a gente vê uma recuperação, né? E mostra para a gente de que a gente tem aí uma pequena esperança diante de pequenas compras que aconteceram hoje, né? Os fundos recompraram algumas posições de trigo, de milho, de soja, de farelo de soja e também de óleo de soja. Posições tímidas, posições pequenas, e que não foi preciso muito volume para levantar um pouquinho o humor da soja e do óleo de soja também. Tá? Então, eu posso até falar que o ganho foi expressivo diante dos movimentos negativos que tivemos, né? No histórico aí dessas multisemanas, né, trazendo taquicardia ao produtor. Então eu acho que é um final de semana onde o produtor vai estar um pouco mais aliviado, e na semana que vem eu acho que responde muito do que você vai me perguntar já, tenho certeza, se na semana que vem a gente tende a continuar com essa projeção. Tudo depende a gente gosta de chamar aqui da mãe da natureza, né? Tudo depende do clima americano, principalmente falando, e também o clima no restante do mundo. A gente está começando a se preocupar, sim, com o clima na Europa, a gente está aí com uma preocupação crescente também com o clima na Rússia, mas principalmente falando para o clima norte-americano, o cenário não está muito bom por lá, não. Por que, que o clima é tão importante? Quais são os fatores ligados às lavouras ou ligados aos mapas climáticos que te chamam a atenção nesse momento, Rafael? Eu vou começar pelo milho, né? Para a gente fazer uma análise em relação a ele, mas eu acho que é interessante a gente pautar o produtor de que estamos sim num ritmo acelerado de plantio americano, né? Tanto na soja quanto no milho. O milho a gente está em 92% plantado, comparativamente com uma média de 84% e ano passado em 84%. Ou seja, plantamos mais áreas. Tudo bem?
Nesse sentido, eu acho que vale a pena a gente ponderar de que eu começo a ter um indicador de classificação de lavouras desse milho americano próximo da média desde 2005, que estaria ali em 68% das lavouras classificadas em boas e excelentes. Estamos com um índice pro milho em 69%, 1% acima. Ano passado a gente estava em 73%, com menos área plantada e, obviamente, menos área emergida. O que é essa área emergida? São as áreas onde eu já tive, sim, o lançamento de plantas para fora do solo, né? Para deixar bem claro e bem didático, como se o produtor tivesse 2 anos, não é uma afronta, mas é que eu acho que é interessante e crucial a gente fazer essa análise. À medida em que eu tenho problemas climáticos e perda de qualidade das lavouras de milho, tudo bem que esse indicador inicial, a correlação com a produtividade final é baixíssima, mas caso eu tenha uma confirmação dessas semanas, né, de fato acontecendo, de um clima pior, menos chuvas e um calor, a gente vai ver o aprofundamento dessa classificação e, obviamente, isso está intimamente ligado com a produtividade. E a produtividade caindo, isso é interessantíssimo para uma perspectiva no aperto do quadro de oferta e demanda americano. Não só isso, eu acho que vale a pena a gente ponderar que tivemos também, né, datas limites aí nesse maio, em várias regiões nos Estados Unidos, em vários estados, para o produtor aderir àquele seguro, né, para que ele não plante, né, e acione esse seguro para não fazer nada e receber em função de um risco aí do clima, né, que ele possa estar vendo e tome a decisão em não fazer o plantio. Ele teve que aderir no maio. A gente já considera uma perda, né, de 0,8 milhões de acres aí no quadro de oferta e demanda americano nas áreas plantadas, né? Eu acho que o USDA está trabalhando com 92 milhões, nós estamos trabalhando com 91,2 milhões de acres. Bom, isso é o cenário para o milho. Isso é o cenário para o milho. Dá para fazer esse mesmo cenário para a soja? Porque a gente sabe que o milho, diante de uma condição mais seca, ele tem uma recuperação, digamos assim, menos favorável do que uma soja, né? A soja ela se recupera mais rápido quando a chuva vem. Eu acho que no milho, só para deixar claro, a chance é mais de irreversão do padrão. Isso, bem claro, né? Isso, exatamente. Se eu perder qualidade, é meio irreversível a possibilidade de recuperação. Soja se recupera, né? Soja tem mais chance de se recuperar, tá? Eu acho que vale a pena a mesma análise, né? O americano ele trabalha com um indicador que é interessante, né? Então, depois que a gente chega a 50% de área plantada, eles monitoram quantos dias eu levo até chegar a 50% de área emergida. Na soja eles têm isso muito bem monitorado, né? E eu acho que é interessante a gente pontuar de que realmente a gente teve uma das áreas, né, que é a mais acelerada desde 2012 na perspectiva de plantio, é a segunda mais acelerada desde 2000, e nós tivemos aí basicamente 11 dias entre atingir 50% de plantado, aí eu zerei meu cronômetro e contei quantos dias levou até 50% de áreas emergidas. A gente levou 11 dias. Está abaixo da média, tá? Que seria ali 11,5, 12 dias praticamente para a gente considerar, né, desde 1999, por exemplo, que é o registro que eu tenho aqui. O que é interessante que a gente também considera de que agora é clima, porque eu avancei bem, né? O produtor poderia prorrogar um plantio, atrasar um pouco em função de uma projeção climática. Não. Ele plantou, emergiu e agora precisa de chuvas. Precisa continuar essas chuvas a acontecer. Então, é um ponto que a gente vai começar a monitorar. Lógico que a proteção lá, o seguro, para acionar na soja tem uma data maior, né? A soja é mais rústica. A gente tem aí a possibilidade de uma recuperação. Tá cedo para a gente falar de uma redução expressiva de área de soja americana, tá? No milho, não. Eu já considero essa perda que eu mencionei. Na soja tá cedo, tá? Mas, à medida em que a gente vai olhando para um junho, a gente tem o nosso meteorologista e o nosso meteorologista vem batendo com a gente de que não está bonito o cenário. A gente vai ter algumas chuvas aí daqui a 2 semanas, mas não são suficientes para reverter a necessidade, por exemplo, em Iowa, Illinois, ali de 150 a 170 milímetros em algumas regiões, que a gente precisa, nessas 2 semanas para frente, a gente deve ter chuvas. Tá, quanto? 15, 20 milímetros.
E, à medida em que eu completo a semana que vem, a necessidade de chuvas na região que não receber chuvas vai aumentar. Então, 15, 20 milímetros para uma região que vai precisar de mais chuvas do que a gente está mencionando agora. Lógico, para o milho mais impactante, para a soja mais rústica, há uma possibilidade de recuperação? Sim, vai depender do clima. A gente tem tomado o modelo europeu como mais confiável, porque a gente tem feito essa verificação, né? Acredito que outros pares nossos aí, na perspectiva do mercado, também estejam vendo essa mesma métrica de que o europeu ele vem acertando mais no curto prazo. E é meio arriscado a gente olhar com mais de 2 semanas agora para esse clima. Tudo pode mudar? Sim, tudo pode mudar. Existe ali, né, alguns comentários, alguns rumores, alguns pequenos burburinhos de que tem uma certa semelhança este clima deste ano com o início de 2012, que você bem lembra, Alex, foi seca nos Estados Unidos e a gente teve perda de produção por lá. Tá cedo para dizer isso, mas já escutamos alguns rumores em relação a isso. Não é o nosso meteorologista, mas o mercado começa a escutar baixinho isso. Tem chance? Chance e probabilidade explicam tudo, né? Mas por enquanto, para as próximas 2 semanas, o clima no meio oeste americano não está bonito. O fato é que a gente já viu uma reação acontecendo nos preços. A gente já viu uma mudança aí nos preços lá em Chicago, principalmente nas sessões de ontem e hoje. É hora de participar, Rafael? Eu acho que, além da gente estar vendo uma recuperação, a gente também está vendo uns Estados Unidos que começa sazonalmente aí em meados de meio de junho a compor aí, né, novamente o seu line-up, apertando, né, o estoque de safra velha, encerrando, entregando isso, limpando o armazém, como todo produtor por aqui também faz. É óbvio que o preço precisa motivar isso. Ao mesmo tempo, uma ausência de uma Argentina em alguns produtos de soja fazem com que os Estados Unidos agora comece, né, e continue, na verdade, no maio a gente viu ele começar a assumir uma parcela de exportação de farelo de soja, e a gente também viu, né, que há uma possibilidade de a gente ter, né, diante de uma inflação argentina, diante de toda uma incerteza por lá, a confirmação de uma safra de 21 milhões de toneladas pela Bolsa de Buenos Aires, né, a necessidade de comprar muito mais soja, importar muito mais soja para contrabalancear essa perda, né, pelo menos em parte que aconteceu na Argentina, no quadro de oferta e demanda. O produtor argentino, obviamente, está um pouco reticente em avançar essas vendas e deve mesmo continuar dessa forma até a gente chegar numa perspectiva de precificação melhor. Tanto é que o produtor por aqui também está tendo essa percepção, não está vendendo mais, está vendendo da mão para a boca, está segurando, está todo mundo comprando da mão para a boca. Não, né, alguns originadores no mercado doméstico, no cenário do milho, que estão nadando de braçada por enquanto, né? Por enquanto. É a raposa cuidando do galinheiro, falando que o mercado vai para um lado e o produtor acreditando nessa raposa, né? Eu acho que, metaforicamente, fica o recado bem dado. Se acalma, eu acho que o mercado está sobrevendido. Vocês têm escutado isso ao longo da semana? Sim. A gente tem indicadores técnicos mostrando de que estão também em níveis de formação e, né, certeza de que o fundo está se formando ali nos preços. Sim. Tudo depende agora de clima para confirmar se eu vou continuar uma baixa de preços ou se eu vou recuperar. E para a semana que vem, para você dormir tranquilo, o clima não está bom. Ou seja, um cenário mais positivo, dá para pensar assim? Sim. É. Oportunidade, Rafael? Eu acho que essa oportunidade, diante da volatilidade e o tempo que nós temos dependendo do contrato, pode fazer com que os prêmios, né, de algum contrato que a gente possa estar pensando de repente em opções esteja muito caro. Oportunidade sim de um produtor que ainda possua posições em aberto físicas, aguardar um pouco mais. Vendas que foram feitas para pagamento de conta, como nas nossas últimas participações aqui foram sugeridas, faziam sentido. Vendendo um desespero, escutando um oligopsônio do mercado, ou seja, quem compra, domina esse mercado de compra e está falando para os senhores,
e vai derreter, nossa, vai ser péssimo. Se acalmem. Os fundamentos de estoque de safra velha americanos estão apertados. Eu preciso dessa próxima safra muito boa. Nós, inclusive, aqui na GeoResource, fizemos uma revisão dos nossos números, também subimos as nossas estimativas para o milho, confirmamos aí um maior nível de produção de soja no Brasil, sim. Estamos trazendo 155,15 milhões de produção de soja, com o incremento das exportações chegando em 97 milhões de toneladas. Estamos na média para atingir isso, concordando com o USDA, sim. Um esmagamento em 55,5 milhões de toneladas, trazendo um estoque e uso apertado para esse nosso quadro de oferta e demanda. Quando eu olho para o milho, só para complementar, meu amigo, estamos com 127,45 milhões de toneladas. Eu sei que tem números acima, eu sei que tem números semelhantes aos nossos, e estamos trazendo aí uma projeção de exportação de 50 milhões de toneladas possíveis. Sim, logisticamente falando, isso encaixa, talvez dando um ombro com ombro ali com a soja nesses primeiros meses, sim, mas há uma possibilidade diante desses atendimentos de projeções dentro de uma perspectiva média de exportação. A gente está acima nesse mês de maio, com um junho já praticamente coberto, com um junho inteiro para acontecer, possivelmente vai ficar acima no ritmo semanal. Mesmo que haja uma desaceleraçãozinha, a gente tende a ter com facilidade acima do que a gente teve na exportação do ano passado, tá? Na soja. Isso deve trazer um certo alívio nessa pressão, nesse choque ombro a ombro com esse programa de exportação desse milho. Já exportamos bastante no janeiro, no fevereiro. Vocês noticiaram aqui. E no contabilizado, eu tenho uma média aí pensando para os 6 últimos meses do ano, eu consigo atender esse programa trabalhando numa média aí de 6,2 milhões de toneladas, sem considerar esse junho, né, já começando essa nossa exportação. Então, calma, eu acho que o junho ele é decisivo. E esse junho ele vai ser o grande direcionador para a gente conseguir ver realmente quão apertado estaremos no quadro de oferta e demanda americano, quão apertado estaremos nas qualidades e o quanto a gente já repetiu, já falou esse dado aqui, eu vou repetir. O USDA começou num maio otimista. Tivemos aí nos últimos 50 anos 73% das vezes onde o USDA trabalhou o quadro de oferta e demanda de soja com a relação de estoque-uso superestimada nessas vezes. Ou seja, próximo aí de 35 anos, a gente teve nesses últimos 50 anos eles trabalhando acima e depois tiveram que baixar esse quadro de oferta e demanda, apertando esse quadro de oferta e demanda. Então, é o início do mercado climático, meu amigo. Vamos dormir com esse comentário aí no final de semana. Fica à vontade para perguntar, mas eu ia perguntar o seguinte. Ficou clara a sua recomendação. Não adianta ter desespero agora, calma, vamos ver o comportamento do clima que tem oportunidade para vir aí ao longo do mês de junho. Isso vale para a soja que está na mão ou vale também para a soja 2024? Eu acho que o mercado ele trabalha, obviamente, eu não consigo desenhar aqui, mas ele trabalha numa espécie de onda neste momento, né? E essa onda a gente chamou aqui em outras participações do tsunami da soja, porque foi bastante concentrado e bem elevado, né? A quantidade chegando ao mesmo tempo. Agora nós estamos, teoricamente, baixando essa quantidade. Avançamos aí, né, nesse programa de exportação, dentro de uma perspectiva das nossas projeções aqui da exportação, a gente está próximo desses 50% do programa. E eu estou chegando no meio do ano ainda. Eu tenho 30 dias aí para chegar exatamente nesse meio deste ano. Então, eu estou com uma probabilidade de cumprir, sim, essa meta e dentro da nossa visão é possível. Eu entendo que é o seguinte, existe uma chance, né, para o produtor agora entender que para a próxima safra, esse comportamento está influenciando, né, os preços para frente. À medida em que eu começar a ver um Chicago subir e essa enormidade, essa grandiosidade de soja ainda para vender começar a diminuir ainda mais, e eu só vou tirar essa soja da mão do produtor se eu melhorar a precificação agora,
a gente vai começar a ver também melhorias de preços para frente. Então, nessa janela de junho, julho, eu acho que é uma janela que, com a volatilidade que está se projetando, né, a gente vai ter oportunidades. E a gente não pode deixar de remunerar essas altas de preço. É óbvio, o produtor tem que estar muito atento, porque essa safra não dá para errar. Essa safra é uma safra que está projetando preços menores ainda, com um tanto quanto de insumos, por mais que mais baratos, por mais que melhores do que a gente está vendo aí, diante de alguns comparativos de produtores para a safra passada, mas é imperativo que o produtor, neste ano, não trabalhe descoberto, não trabalhe arriscando, não trabalhe sem redear, não trabalhe pensando de que ele precisa cobrir o custo dele. Não é de uma hora para outra que você vai cobrir 100% do seu custo. A gente pode fazer isso gradativo, há tempo. E agora o mercado climático ele vai possivelmente te trazer oportunidades de acordo com o que o nosso meteorologista vem trazendo, de acordo com o que a gente está acompanhando semana a semana de confirmações de secas pela frente. Legal. Respondido. Rafael Mandarino, meu amigo, muito obrigado mais uma vez por estar aqui com a gente, nos ajudar a entender um pouquinho desse mercado. Calma nessa hora é a regra aí do Rafael Mandarino para você. Observe o mercado, entenda a possibilidade do clima aí afetando ou mexendo com os preços lá na Bolsa de Chicago, e a partir desse entendimento faça seu planejamento, suas projeções, enfim, faça suas contas para saber a melhor hora, o melhor momento aí de negociar. Certo, Rafael? Fundamental, você falou tudo. Precisa estar com o custo fechado para tomar essa decisão. Quem não está com o custo fechado, corre atrás do tempo perdido. Fecha seu custo de uma vez. Tá? Não é só agronômico, não. Pelo amor de Deus, bota o custo familiar, cuja oportunidade, remuneração da terra, me ajuda aí. Faz um custo completo para você ter, de fato, né, uma gestão eficiente da tua fazenda. É isso aí. Me ajuda aí, né, Rafael? Me ajuda aí. Nos ajudem, né, Alex? Vamos nessa. Boa. Rafael, obrigado, viu? Volte sempre. Obrigado mais uma vez, um abraço, bom final de semana para vocês. Valeu. Tá aí Rafael Mandarino, a G-Resource Brasil aqui com a gente, trazendo um tom mais otimista aí no discurso dele, nas explicações dele. Ele acredita que as oportunidades virão com o mercado do clima aí lá nos Estados Unidos. Mercado do clima só começando na concepção aí do Rafael Mandarino. Portanto, calma nessa hora, vamos esperar um pouquinho. Na opinião do Rafael, aí, o preço mostrar a sua direção. Junho, na fala do Rafael, é decisivo e direcionador de preços. Então vamos acompanhar o que está acontecendo. Esse início de junho já trouxe boas notícias, 2 sessões positivas aí para a soja lá na Bolsa de Chicago. Vamos acompanhar? Olha só na tela, hoje o dia para o contrato julho fechou com 23 pontos de alta, 13 dólares e 52 centes por bushel. O agosto, 12 dólares e 62 centes por bushel, subiu 18 pontos e meio. O setembro, 11,92, subindo 15 pontos mais 25. E o novembro, 11 dólares e 83 centes por bushel, alta de 14 pontos mais 75. Vamos ver também o milho. Para julho, 6 dólares e 9 centes por bushel, 16 pontos e meio de elevação. Para setembro, 5,35, alta de 11 pontos mais 25. Para dezembro, 5,41, subindo 11 pontos mais 25 também. E o março de 2024, 5 dólares e 50 centes por bushel, 10 pontos e meio de alta, dia positivo também para o milho. E o trigo, também seguindo essa tendência, fechou com alta de 8 pontos em média aí nos principais vencimentos. Julho a 6,19, setembro a 6,32, dezembro 6 dólares e 52 centes por bushel e o março já de 2024, 6 dólares e 67 centes por bushel. São os números de hoje, já de fechamento do mercado. A gente fica por aqui. Eu agradeço a sua atenção e a sua audiência. Continue com a gente. Se inscreva em nossas mídias sociais. No Facebook, Notícias Agrícolas. No Instagram, @Notícias Agrícolas. E em nosso Twitter, @Norteagri. E para não perder nenhum vídeo, não se esqueça de nos acompanhar no YouTube e na Twitch, Notícias Agrícolas Oficial.